E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, Uma Segunda Chance. Um dia após sua primeira detenção com Flitwick, onde foi questionado e solicitado a demonstrar alguns de seus feitiços, Harry decidiu deixá-lo participar de seu projeto paralelo, considerando a potencial utilidade do homem como fonte de informações. O diminuto professor ficou maravilhado com os planos de Harry e se inscreveu imediatamente, chegando a solicitar um assento no voo inaugural. Harry não queria isso, no entanto. Esta seria sua façanha. Os livros de história falariam do envolvimento de outras pessoas, é claro, mas diriam que ele fez o primeiro voo solo. Ele insistiu nisso. Flitwick entendeu. Se ele estivesse na nave, as pessoas começariam a presumir que ele fazia a maior parte do trabalho. Ele trocou uma concessão, no entanto. Se sua primeira viagem fosse bem-sucedida, ele levaria o professor junto, para a primeira viagem à Lua. Ele nem precisava ser colocado na lista, nem estava interessado em ser mencionado como presente. Ele estava atrás da experiência. Ele estava muito animado, o que na verdade era normal para o professor. Muito cedo, Harry teve que sair. Era quase hora do jantar e ele tinha marcado um encontro com as meninas novamente e Daphne e Pansy iriam se juntar a elas novamente, pela primeira vez desde que saíram da enfermaria. Madame Pomfrey conseguiu convencê-los sobre seus problemas. Muitas pessoas não sabiam que ela havia estudado psicologia. Isso foi feito principalmente depois que Harry se tornou seu paciente fora do trabalho. Ela estava preocupada com o que levava um garoto de 17 anos a fazer algo tão estúpido quanto se permitir ser morto. Claro que ele não tinha escolha no assunto, mas o jeito blasé que ele mencionou a incomodou. Já que eles não permitiam curandeiros mentais perto de Harry, pela possibilidade de eles encontrarem algo na mente de Harry que eles não queriam saber, ela se esforçou para tentar ajudar. Daphne e Pansy foram recebidas de volta ao grupo de braços abertos e, embora todos estivessem sensíveis ao que quase aconteceu com as meninas, ficaram chocados quando ambas insistiram em se sentar ao lado de Harry. Ele nos salvou. Se formos vistos como amigos íntimos do futuro Lord Potter e Black, qualquer futuro agressor pensaria 2 vezes antes de tentar algo semelhante. Disse Daphne. Eu não me oponho a que vocês me usem como forma de se protegerem, mas vocês devem saber que eu teria feito o mesmo por qualquer dama em apuros. Harry disse. Nós entendemos que você não tem nenhuma afeição real por nós. Pansy disse. Mas gostaríamos de encorajar as pessoas a verem dessa forma. Você não conhece Harry muito bem, então. Neville disse com um sorriso. O que você quer dizer? Pansy perguntou, imaginando se realmente havia motivos alternativos para eles serem permitidos no grupo. Harry gosta de garotas bonitas e que mostram potencial. Hermione disse. Ela esperava ter potencial, pelo menos. Ele diz que fica feliz por estar cercado de beleza e gostaria de fazer quantas amigas puder. Amigas? Daphne perguntou, um pouco corada. Não. Harry corrigiu. Garotas amigas do espaço. 2 palavras. Não que ele se importasse de ter muitas garotas em seus braços um dia, eu suspeito. Susan Bones brincou. O que há de errado com isso? Harry sorriu de volta. Um homem pode sonhar, não pode? Garoto. Hermione corrigiu, mas ela estava sorrindo junto. Ela suspeitava que fosse uma citação direta de Sirius. Ela gostava do fato de ser a única que o conhecia bem o suficiente para suspeitar dessas coisas. Por agora. Harry permitiu. Ele olhou para as 2 garotas próximas a ele e as cadeiras e seus ocupantes se moveram com um pequeno empurrão de sua magia, todos sentados para cima, para abrir espaço em cada lado dele. Sentem-se, queridas senhoras. Ele disse quando 2 cadeiras se moveram para o espaço de uma mesa adjacente. Como você fez isso? Daphne perguntou, em estado de choque. Da mesma forma que ele fez no salão principal, eu suspeito. Susan acrescentou novamente. Ela era esperta. Mas eu suspeito que ele vai apenas dizer.
Segredo comercial. As outras garotas e Neville responderam em coro. Eu nunca vou admitir isso. Harry disse a Susan. Eles não estão errados, no entanto. É definitivamente um segredo comercial. Esta é outra das suas misteriosas magias familiares? Perguntou Pansy. Ela ouviu um boato de que ele tinha muitos desses. Aparentemente, o professor Snape foi ouvido dizendo a Dumbledore que algo que Harry havia feito era protegido pelas leis mágicas da família. Talvez. Harry disse. Se fosse, eu não poderia te dizer muito bem, poderia? Você poderia, se você o oferecesse livremente, ou em troca. Talvez em troca de um contrato de casamento? Pansy disse facilmente, mas com uma piscadela. Ela queria ser sua amiga e se pudesse jogar junto com o resto, ela o faria. Ah, isso mesmo, disse Daphne. Ele vai precisar de 2 esposas para seus 2 senhorios, certo? Ei, Sirius ainda pode encontrar uma garota legal. Harry objetou. Pelo que entendi, ele encontrou muitas garotas legais. Hermione brincou. Essa é a desvantagem de ser conhecido como mulherengo, suponho. Harry permitiu. Claro, você conhece muitas pessoas, mas nenhuma delas pensa que você está falando sério. Ele disse. Remus continua dizendo a ele que ele precisa começar amizades primeiro. Dessa forma, se as coisas não derem certo, você ainda terá amizade para se apoiar. Estou feliz por ter recebido aquele memorando cedo. Não importa o que aconteça, eu vou sempre ter amigos. As senhoras sorriram e balançaram a cabeça com a piada óbvia e começaram a trabalhar, quando Fai se juntou a elas. Desculpe por estar atrasado. Ela disse suavemente. Sem problemas, Fai. Harry disse. Estávamos prestes a começar. E foi isso. Harry começou a fazer seu próprio trabalho e as meninas começaram a fazer o dever de casa. Sempre que os Sonserinos estavam por perto, Daphne e Pansy sorriam e conversavam com Harry. Eles o empurravam de brincadeira quando ele fazia uma piada ou o repreendiam quando ele xingava, com expressões exasperadas em seus rostos, como se fizessem isso o tempo todo. Hermione finalmente parou de dizer a ele para tomar cuidado com sua linguagem, mas ele suspeitou que ela sabia que ele estava fazendo isso de propósito, quando seus olhos se encontraram muitas vezes depois que ele xingou. Neste ponto foi um jogo de vontades. Ele queria fazê-la xingar e ela se recusou a ser arrastada para o comportamento delinquente dele. Ao todo, a estratégia de se aproximarem dele também serviu a seu propósito, já que eles estavam se acostumando a estar no espaço pessoal um do outro. Quando ele as acompanhou até o dormitório, elas pediram às outras garotas que ficassem para trás, enquanto Harry as levava até a entrada. Eles deram a senha, enquanto ele podia ouvir, e quando olhou para eles com uma pergunta em seu rosto, Pansy disse, Professor Snape não quer que você destrua as paredes novamente, então ele nos pediu para ter certeza de que você sabe como entrar apropriadamente. O fato de ter sido dito com testemunhas na sala comunal era o ponto principal. Harry se despediu deles da maneira usual e então saiu. Ele colocou novos amuletos neles, só por precaução. Felizmente, nada aconteceu naquela noite, e a vida voltou a seu ritmo normal. Harry escapou algumas vezes e quase aperfeiçoou sua última vassoura. Era feito de alumínio. Harry pediu a Sirius que fosse comprar para ele um taco de beisebol de alumínio, que ele havia transfigurado na forma correta. Os estribos também eram de alumínio e se fundiam perfeitamente ao bastão, mas essa vassoura não tinha cerdas. Ele sempre poderia adicioná-los mais tarde, já que não ficaria bem sem eles, mas até que o produto estivesse completo, eles apenas atrapalhariam. Por enquanto, porém, ele estava testando um novo item em conjunto com a vassoura. Ele estava tentando diminuir sua resistência ao vento e, como já conhecia as runas para isso, elaborou um esquema de proteção que criaria uma cúpula ao seu redor que deveria negar totalmente a resistência ao vento. Ele esperou que as luzes se apagassem e abriu a janela assim que os outros começaram a roncar. Essa janela estava convenientemente localizada logo atrás de sua cabeceira, exatamente como planejado, por isso mesmo. As cortinas de Harry estavam fechadas em torno de sua cama, como sempre, e ele colocou um feitiço silenciador, que normalmente não podia deixar, já que precisava saber se algo estava acontecendo no quarto. Quando ele estava pronto, ele montou e decolou lentamente, antes de acelerar lentamente para fora da janela.
Assim que saiu da janela, ele começou a aumentar sua aceleração até dar voltas ao redor do castelo em velocidades incríveis. Ele não sentiu o vento. Tudo o que ele sentia era a aceleração, mas não era esse o ponto. Ele uivou com seu sucesso e continuou com seu plano para a noite. Pouco tempo depois, Sirius foi repentinamente acordado por um balde de água gelada sendo despejado sobre ele. O que? Ele gaguejou enquanto pulava. Moone, você está doente. Ele finalmente olhou para cima. Harry! O que você está fazendo em casa? Testar os novos sistemas de voo. Harry disse com um sorriso. Levei menos de 40 minutos para chegar de Hogwarts. Tão rápido? Sirius perguntou enquanto tirava a camisola molhada. Como isso é possível? Quero dizer, da última vez que conversamos, você teve uma ideia sobre contornar o vento ou algo assim? Chama-se aerodinâmica. Remus disse da porta. Ele ouviu a exclamação, é claro, e imediatamente veio verificar. Ele ficou surpreso ao ver Harry, mas não foi completamente inesperado. Harry sempre teria vindo aqui uma vez que tivesse algum sucesso e ele estava testando seus brinquedos por um tempo agora. Estou assumindo que você está um passo mais perto da conclusão, ele perguntou a Harry mesmo quando Sirius finalmente se lembrou que ele era um bruxo e se secou, a cama encharcada e a camisola com sua varinha. Apenas um passo mais perto. Harry disse com um sorriso. Eu provavelmente deveria sair antes que Poppy chame você para vir me mostrar no mapa dela. Como foi isso? Sirius perguntou. Como esperávamos. Harry disse. Tudo está protegido. Flitwick decidiu que a detenção era uma boa maneira de me testar e todos os outros chefes decidiram que era uma boa ideia. Eu tenho 350 pontos para queimar e Poppy insistiu em uma maneira de me ver. Então, quase exatamente como planejado. Sirius permitiu. Ele realmente achava que Poppy não permitiria que Harry se escondesse, mas considerando que era o mapa de Harry, ele teria vantagem na negociação. Ela provavelmente vai pedir a Remus para deixar você visível o tempo todo, quando ela ouvir novamente. Felizmente ela também sabe que Harry fez o mapa, então usar a desculpa de que eu só posso fazer o que ele preparou para mim deve funcionar. Remus acrescentou com um sorriso. Então ele olhou para Harry que ainda estava em suas roupas de dormir. Ainda não está frio na Escócia? Ele perguntou. Harry deu de ombros. Um único feitiço de aquecimento durou todo o caminho até aqui. Sem vento, a viagem foi realmente meio chata. Eu suspeito que poderia aumentar bastante a velocidade, uma vez que descobri como mudar a forma da ala para ser mais aerodinâmica. Um baile ainda tem muita resistência. Você deve apontar para uma forma oval. Remus sugeriu. Não tente torná-lo afiado como uma asa. Vardes são mais fortes em forma simples. Você não quer que ele fale e morra quando sua pele for arrancada de seu corpo. Bom ponto. Harry disse, estremecendo. Podemos procurar outra coisa quando chegar a hora de subir. Harry saiu logo depois, dando um abraço de despedida em sua família e disparou em sua vassoura novamente, tornando-se invisível enquanto avançava. Os feitiços de desilusão faziam maravilhas à noite e em grandes altitudes. Tem certeza de que é seguro incentivá-lo a fazer essas coisas? Sirius perguntou a Remo. Quero dizer, ele está prestes a voar mais de 600 quilômetros, sozinho, à noite. Você se lembra do que Poppy disse, certo? Remo perguntou. Precisamos encorajar seus sonhos. Ele estava perigosamente deprimido quando voltou. As poções ajudaram, mas precisamos fazer o que pudermos para encorajá-lo a viver. Coisas que lhe deem esperança para o futuro. Eu sei, mas isso não significa que ele deva fazer coisas assim. Sirius disse. Ele tem apenas 11 anos. Ele tem 24 anos. Remo argumentou. Você acha que gostaria de ser tratado como uma criança nessa idade? Sirius teve que admitir o ponto. E enquanto ele entendia intelectualmente, ele ainda tinha acabado de assistir a um menino de 11 anos de idade empolgado voar em uma vassoura que ele mesmo havia feito. Eu sei disso, mas também não acho certo. Bem, então, da próxima vez pegue mais morcegos. Remus disse enquanto lhe dava um tapa na nuca. Você sabe que ele teria feito alguns para nós também, se você tivesse. Poderíamos estar voando ao lado dele, agora mesmo, se você tivesse feito isso.
Bom ponto. Sirius disse com um aceno de cabeça, enquanto esfregava a nuca. Tenho que ir para a cama. Tenho planos para amanhã. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.